Olá pessoal, amigo da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Eu sou Fausto Oliveira, o único jornalista de economia no Brasil assumidamente desenvolvimentista, portanto crítico dessa bandalheira que estão fazendo com a economia do Brasil, trazendo mais um comentário a respeito do processo inflacionário e as previsões que já existem para o próximo ano, na verdade, relativas à alta dos preços no Brasil. Tenho tocado muito nesse ponto e insistido muito nessa avaliação porque, infelizmente, como nós vivemos num país onde o debate é interditado, temos que toda hora tentar desbastar essa pseudo-verdade consolidada que aparece como se estivesse escrita em pedra bíblica, né, jogada na sua cara, na minha cara, na cara de todos nós, e que são, na realidade, mistificações, falsificações, com finalidades políticas, com finalidades de domínio político sobre parcelas da economia do Brasil. Então eu me referi aqui a uma matéria que saiu ontem no jornal o Globo, dizendo o seguinte, aquilo que eu já falei várias vezes aqui, né? Quer dizer, o transporte público vai subir, vai aumentar de preço. Claro, vai aumentar de preço. Aí, claro, né, no vocabulário, no ethos, no modo comportamental com o qual a grande mídia trata do assunto, o transporte público será o novo vilão da inflação. A mesma inflação que já foi do tomate, já foi do chuchu, já foi disso, já foi daquilo, agora vai ser em 2022 a inflação do transporte. Ora, não existe inflação nem do tomate nem do transporte, o que existe é a inflação de custos, né? O Brasil está sob um impacto fortíssimo no lado da oferta da economia por parte dos custos operacionais de uma série de setores econômicos. Uma série de setores econômicos, todos eles consumidores de quê? Combustíveis. Né? O transporte público, naturalmente, é intensivo em combustíveis. A inflação que está sendo projetada já para o final do ano, no geral, que vai chegar a 2 dígitos até o fim do ano, a 10%, ela é totalmente correspondente à política de preços da Petrobras, que vem afetando o preço do combustível no mercado interno de maneira cavalar. Só o diesel dos ônibus, né, a gasolina dos automóveis, etc., já tiveram subidas ao longo de 2021, acumuladas aí, o último dado que eu vi foi até setembro, que era na faixa de 60% a 70%, acumulado neste ano. Por que isso acontece? Porque o preço do barril de petróleo depois da pandemia, ou já no final da pandemia, né, saltou para cima, e porque o Brasil, né, através da Petrobras, decidiu seguir o preço internacional, ou seja, dolarizou o combustível que o próprio Brasil consome, sendo um país produtor desse combustível. Portanto, desnecessariamente. E aí, claro, com a desvalorização cambial mais a subida do preço internacional, juntou a fome com a vontade de comer e deu nisso que você está sentindo. A gasolina já chegando a R$ 8,00 em alguns lugares, né, R$ 7,00 na média aí do país, e o diesel também muito caro, e agora vai, claro, como já está acontecendo na gôndola do supermercado, já está acontecendo em outras situações, vai acontecer na passagem de ônibus, tá? Que é o transporte das grandes maiorias nas cidades brasileiras, e vai chegar ao aumento do preço. Então a reportagem diz o seguinte, as prefeituras estão num dilema, não sabem se autorizam os aumentos de passagem de ônibus, que podem chegar a aumentos até de 40% ou até 50% sobre o valor atual. Prestem atenção nisso. É possível que você viva numa cidade onde a passagem de ônibus aumente no ano que vem 40% ou até 50%, tá bom? Vai pensando. Ou então dar subsídios para as companhias de transporte público, para as empresas de ônibus. Fazendo um comentário lateral aqui, lembrar o seguinte, que na parte de eletricidade também tem um problema muito sério, porque cidades que têm metrô também estão pressionadas a fazer a passagem do metrô subir, em razão do fato de que, graças a essa vontade maluca de privatizar o sistema Eletrobras, está sendo feita uma política de retirada do controle do preço e as bandeiradas tarifárias da eletricidade, você também deve ter sentido isso ao longo desse ano, só subiram. Isso tudo é para quê? Para transformar o negócio de eletricidade num atrativo para o investidor internacional. Assim como também a política de preços da Petrobras é feita para levar o segmento de petróleo e gás do Brasil a se tornar atrativo para os capitais internacionais, como a Shell, como a Texaco, como a Esso e tantas outras empresas internacionais, Total, Petronas, BP, etc, etc, etc.
que vem ao Brasil vender combustível, aquele igual que a Petrobras sempre fez, e ofereceu a preços controlados e agora já não faz mais. Muito bem. Então, diante dessa realidade, o que está se avizinhando aí na realidade brasileira no próximo ano é um desemprego persistente, uma alta fortíssima naquilo que antigamente se chamava de carestia, né? Não é bem uma inflação, é uma carestia. Antigamente se usava essa expressão, e eu acho que era muito positiva, para designar o quê? Quando você tem uma situação de alta nos preços que não é originada de uma maior demanda, tá? Sobre os produtos em geral e os bens e serviços em geral da economia. Né? A famosa inflação de custos, que é o que nós estamos vivenciando. Tá? Agora, em paralelo, está ocorrendo um outro movimento, que eu também já comentei aqui muitas vezes, que é o movimento dos juros. Né? Isso eu não canso de falar, mas enfim, vamos lá de novo. No livro-texto da economia se recomenda, quando há processos inflacionários, aplicar altas taxas de juros para conter a demanda. Né? Com maiores taxas de juros, você reprime a demanda. Pessoas tomam menos crédito, menos empréstimo e tal, compram menos apartamento, menos carro, menos máquinas de lavar, menos forno de micro-ondas, etc, etc, e a demanda fica reprimida e aí os preços voltam para o lugar porque a oferta volta a ficar maior do que a demanda. Isso definitivamente não se aplica ao caso atual. Né? O caso atual é de preços que deveriam estar sendo administrados, como o preço dos combustíveis. Então veja, por que eu estou voltando a esse tema novamente? Primeiro, para fazer o meu papel de alertar. Segundo, dizer que assim, já se tornou luxo, ou está em processo de se tornar luxo no Brasil, discutirmos ciclos virtuosos de desenvolvimento, que no fundo são os assuntos que me apaixonam. Eu gostaria de estar aqui discutindo os caminhos da indústria brasileira, né, processos de inovação que poderiam nos levar a ter uma maior produtividade geral da economia, e etc. Né? Só que isso está se tornando impossível, está se tornando bloqueado, a realidade está bloqueando, porque o Brasil está sob um processo de asfixia econômica, né? Todo ele oriundo de descontrole daquilo em que deveria haver controle. Mormente, preços administrados que se espalham, ou que deveriam ser administrados, que tendem a se espalhar pelo restante da economia. Já esse ano, a alta dos combustíveis se refletiu no supermercado, a alta da eletricidade se refletiu numa porção de coisa. A PPI, que é a Política de Paridade de Preço de Importação da Petrobras, se refletiu também no gás, que subiu horrorosamente, levando muita gente, né, já há relatos até bastante comuns, né, a voltar a cozinhar em fogões improvisados com lenha, com jornal embebido em álcool, entre outras soluções de improviso que vêm a resultar em queimaduras, até morte já teve, né, em função disso. Então, o gás alto demais, combustível alto demais, a eletricidade cara demais, tudo isso é um cenário de inflação de custos, que nada tem a ver com pressão de demanda. Então, ao invés de controlar esses fatores, o que as nossas autoridades econômicas têm feito é aumentar os juros. Né? E aumentando os juros, isso leva a situação econômica a um estado pior ainda. Porque, na realidade, com menor consumo, né, menor demanda, menor consumo, né? Você entende isso aí. Né? Então, com menor consumo, o que vai acontecer é que a possibilidade de haver recuperação dos níveis de emprego, recuperação dos níveis de renda, maior volume, maior dinâmica, né, de atividade econômica, ela fica ainda mais comprometida. Então, nós vamos entrar em 2022, né, daqui a pouco tempo, com um cenário pronto e acabado da chamada estagflação, né? É uma palavra, um neologismo, né, do economês, que mistura a palavra estagnação com a palavra inflação. E é exatamente isso que ela quer dizer, a mistura das duas coisas. Uma estagnação econômica, por um lado, nenhum dinamismo, nenhum crescimento, e por outro, uma inflação, toda ela proveniente da omissão das autoridades governamentais em administrar preços que são sua responsabilidade administrar. Ai, Fausto, você está defendendo intervencionismo, etc. Primeiro que sim, estou. Né? Mas dois, nesse caso específico, vejam só, o sistema de paridade de preços internacionais para todos os derivados de petróleo e gás é muito utilizado no mundo por países não produtores. E é claro, tem que ser assim, porque aquele que não produz precisa comprar de fora. Se vai comprar de fora, precisa pagar o preço de fora. Esse é um dos grandes fatores que mantém uma série de países presos
amarrados a uma situação de renda baixa, amarrados a uma situação de dependência tecnológica e econômica, amarrados a tudo, correto? Amarrados, por exemplo, a uma economia primária, por não terem sequer os combustíveis necessários para uma industrialização veloz e acelerada e competente, etc, etc, etc. Mas o Brasil sempre teve isso, né? E organizou isso com o sistema Petrobras lá nos anos 50. Então, a nossa crise, que é similar à de países africanos, por exemplo, ela é desnecessária. Ninguém no Brasil é obrigado a pagar o que está pagando pela gasolina. Ninguém no Brasil é obrigado a pagar o que está pagando pelo diesel. E, no entanto, estamos aí não só pagando nas nossas próprios consumos individuais, como estamos pagando como efeito sistêmico na economia. Como os próprios hipócritas que defendem tudo isso no jornal O Globo acabaram de avisar. Os transportes no próximo ano subirão. Bom, diante de tudo isso, só nos resta o quê? Na minha opinião, criar massa crítica para se contrapor a isso. Não é possível que a gente vá aguentar por mais tempo, né, uma situação tal como essa que se apresenta. É muito indigno, é muito sofrimento, é muito empobrecedor. Portanto, criar massa crítica significa divulgar esses vídeos como os que eu faço aqui, do Conexão Xangai, tantas outras fontes legais que criticam o neoliberalismo, né, que é o nome disso aí, né, que se espalhou pelo Brasil, e também fazer os sistemas e formatos e produtos, etc., de formação sobre desenvolvimento econômico que nós estamos oferecendo, como o livro Pedagogia do Desenvolvimento, que você encontra aqui na descrição do vídeo. É uma alternativa boa para começar a sair desse climão de que não há alternativa e começar a ser capaz de pensar alternativa. Só quando a sociedade tiver uma maioria de pessoas pensando sobre isso é que nós vamos conseguir alterar essa situação que só beneficia os plutocratas, os donos do dinheiro, a turma da bufunfa, o condado da Faria Lima, chame como chamar. Mas enfim, que só beneficia o chamado andar de cima. Era isso o meu comentário de hoje, agradeço mais uma vez, obrigado, fique aí com a Revolução Industrial Brasileira. Um abraço.